Então, moço, o que eu tenho, se eu posso usar esse espaço para dar um conselho Oh, para graças, todos vocês. por favor. Vivam a vida de vocês dentro das suas possibilidades, mas sempre pensando que você é fagulha divina com poder de criação. Então, as dificuldades são justamente para que vocês possam burilar, trabalhar, melhorar, aprimorar aquilo que não é tão bom. Não desconjure as dificuldades. Não desconjure os buracos que a vida coloca na sua estrada. Mas dê graças a Deus por cada um deles. Porque ao passar por eles, você vai estar cumprindo o seu caminho. Se você fosse um espírito sem carne, sem, vamos dizer assim, um lado sombra, tão comprometido, certamente não estaria aqui encarnado. Então, aqueles que se acham muito espirituais e que se acham os verdadeiros avatares da nova era, pensem duas vezes antes de apontar os defeitos dos outros, porque talvez eles sejam a própria sombra fingindo ser luz. Hum. Salve todos os compadres da Umbanda. Salve o grande Exu Viludo. Ô, Exu! Ninguém pode ir comigo, eu posso com tudo. Lá na encruzilhada desceu Exu Viludo. Ninguém pode ir comigo, eu posso com tudo. Lá na encruzilhada desceu Exu Viludo. Ninguém pode ir comigo, eu posso com tudo. Lá na encruzilhada desceu Exu Viludo. Exu Viludo é um Exu muito lindo, na banda em qualquer lugar. Exu Viludo é um Exu muito lindo, na banda em qualquer lugar. Exu Viludo é meu seu maravilhoso. Exu Viludo sabe o que faz. Quá, 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 quá. Exu Viludo está na banda, ele vai trabalhar. Quá, 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 quá. Exu Viludo está na banda, deixa ele corear. Salve, moço. Salve. Salve. Salve, salve, sem chuveiro. Só um segundo. Pode falar, moço. Eu quero começar por agradecê-lo por estar vindo conversar com a gente e dizer salve o grande Exu Veludo. Exu Veludo não tem nada de grande. Exu Veludo é só um servidor. Exu Veludo é mais um dentre vários servidores que escolheram esse caminho. Nada mais. O senhor pertence à linha das encruzilhadas?
Sim, meu nome completo é Exu Veludo das Sete Encruzilhadas. Olha. E o senhor, no caso, seria o assistente imediato do Exu Rei das Sete Encruzilhadas? Digamos que dentro de uma hierarquia, você poderia dizer que sim, embora o meu trabalho esteja mais ligado à, à linha de Ogum, intermediando para Xangô. Entendi. Então, se É um, alguém... como se diz, é um entrecruzamento de linhas. Tá certo. Então, o senhor, no caso, pode-se dizer que obedece a algum? Sim. Entendi. Mas se a gente fala assim, obedece a algum, o que quer dizer isso? O algum dá as ordens para a falange? Ou para o senhor em específico? Como eu posso lhe explicar isso de uma forma que seja inteligível? Aham. A hierarquia aqui não se dá por ordem, se dá por nível de conhecimento e de conquista de conhecimento. Então é como se a sua consciência tivesse, vamos dizer assim, noção do seu local exato dentro desse espectro de conhecimento universal. Então, quando eu opto por trabalhar nessa linha de Ogum, significa que eu estou utilizando esta energia da ordem para poder, vamos dizer assim, desbravar mais conhecimentos. E ao meu lado, à direita e à esquerda, estão consciências que seguem pelo mesmo caminho, com níveis diferentes de conhecimento. Compreendido, moço? Sim. Algumas pessoas dizem que seu ponto de força é no lado direito da margem do rio em relação ao pôr do sol. Tem disso? É muito poética essa imagem. Este veludo tem vários pontos de força. Este veludo tem vários pontos de lembrança. Mas talvez isso se deva mais a um processo de, vamos dizer assim, tornar uma história uma lenda e dessa lenda tirar elementos para que as pessoas possam cultuar uma entidade. Na verdade, meu ponto de força está dentro de cada um de vocês. Basta querer, basta se, vamos dizer, ligar a esta energia que eu represento, que vocês vão estar saudando. Não só a mim, mas toda a linha dos Exus veludos que trabalham na Umbanda. Nossa. Então, qual que é o lugar específico assim que o senhor mais fica assim? O senhor fala assim, seria trabalhando com a humanidade em relação ao seu conhecimento? Desculpa. Você sabe o que é um arquétipo, moço? Sim. Então, do ponto de vista do arquétipo, o que eu represento é a abertura dos caminhos, dos canais, para que os grandes ciclos migratórios e transmigratórios, as grandes invasões, as grandes assimilações culturais possam servir de balão de ensaio para uma humanidade renovada. Então, o papel do Exu Veludo é fazer com que as pessoas aceitem as suas diferenças, é fazer com que as pessoas entendam que o outro é você de uma outra forma, é fazer com que línguas, culturas, fazer com que percepções diferentes da realidade externa nada mais são que caminhos diferentes de busca de conhecimento e que todos têm a sua validade. Digamos que eu aparo as arestas desta grande mistura que é este planeta. Nossa. E eu, às vezes, ouvindo médiums que tem o Exu Veludo, a gente acaba encontrando algumas peculiaridades, e uma delas é que a gente ouve dizer que o Veludo gosta de trabalhar com os médiums de pés descalços,
e que quando eles caminham, eles dão a impressão que estão assim amassando ou pisando sobre areia. Como é que é isso? O que eu posso lhe responder é a mesma coisa que você me perguntou sobre a margem direita do rio e o pôr do sol. É Aham, uma visão poética. aham, Na verdade, caminhar de pés descalços representa a figura do andarilho, aquele que está sempre disposto a se embrenhar nos caminhos onde os outros teriam medo de ir. uhum, Então, os médios normalmente que trabalham com esse Exu são aqueles que conhecem de forma mais profunda o que é se enveredar por caminhos talvez pouco conhecidos. Isso, do ponto de vista físico, do ponto de vista espiritual, do ponto de vista psicológico e emocional. Então, Exu Veludo tem em si o mistério do desbravamento daquilo que é aparentemente escuro. uhum. E o senhor aí, é o caso que o senhor recebe oferendas de trabalho assim, na beira d'água, tanto doce quanto salgada? Se for como eu já lhe disse, como eu já passei por muitos lugares, Aham. todos os lugares são o meu lugar. E o meu lugar é lugar nenhum. Então, eu vou lhe dizer que, ao final de uma grande equação matemática, o resultado sempre vai ser um. Então, dentro do coração e dentro das possibilidades de cada um, em toda a sua diversidade e manifestação, você pode fazer a sua oferenda naquilo que lhe pareça o caminho mais bonito, mais florido, para que eu possa me sintonizar com esta energia. Porque há flores em todos os caminhos, mesmo aqueles onde as pessoas só veem ratos. Mesmo naqueles onde as pessoas só veem o quê? Ratos, Ratos. Mas sim, isso daí é uma metáfora, né? O senhor pode explicar essa metáfora? posso. Uhum. Muitas vezes, os caminhos, por mais feios, fantasmagóricos, assustadores, que possam parecer à primeira vista, numa segunda leitura, no segundo entendimento, uma compreensão mais profunda e mais, vamos dizer assim, madura, contém as suas flores. Os maiores aprendizados neste plano vêm das trevas e não da luz. Então, olhem a luz por trás das trevas. Olhem as flores por trás do concreto. Atrás de uma ratazana imunda pode existir um lindo ninho com vida brotando a cada momento. Vida que é tão Deus quanto qualquer um de vocês, moço. E o que faz uma pessoa ver rato no caminho onde muitas vezes até tem flor? A ilusão da vida terrena. Uhum, uhum. Muitas vezes, o que vocês veem é a projeção da consciência imunda, sórdida, corrupta de cada um de vocês. Você vê, muitas vezes, o que você é, porque o que você faz é projetar um ego mal resolvido, imaturo, perdido para fora. Tá certo. E no caso, o senhor aí então, no mundo espiritual, o senhor se veste de um. Não é como essas imagens. Ah, Posso fazer uma parte sobre essas imagens? oh, por favor, até eu ia perguntar isso. Jogue todas no lixo. Que isso, seu veludo? Todas? Este médium não tem nenhuma imagem ruim. São imagens muito feias. São imagens grosseiras.
São imagens feitas para assustar, para causar medo, para demonizar aquilo que não deveria ser demonizado, moço. Eu posso me projetar como um trilho de trem. Eu posso me projetar como a beira de um rio coberto por uma areia dourada, luminosa. Eu posso me projetar como um príncipe. Eu posso me projetar como um guerreiro. Eu posso me projetar como um ser de outros mundos. Porque tudo isso eu já fui e eu já sou. E tudo isso você já foi e você é. Em espírito, moço. Tudo é possível. Então, por que fazer essa escolha tosca, ignorante e feia? Por que isto? Vou aqui deixar uma dica para esses donos de fábricas de imagens. Repensem. Há tantos desenhos bonitos de imagens que podem ajudar as pessoas a suplantar os preconceitos. Há tantas imagens bonitas que podem ajudar as pessoas a vencer seus próprios medos. Talvez vocês não estejam prontos, porque ainda preferem se apegar às imagens que vocês têm, ou que imaginam como somos. Quando a humanidade despertar para isso, eles vão perceber que fizeram uma coleção de imagens que não representam em nada a espiritualidade que está trabalhando com eles. Mas respeito a escolha das pessoas que precisam dessas imagens para se conectar conosco, por mais grotescas que possam parecer. Parece-me que conforme a sociedade vai mudando o gosto pelas coisas, também mudam suas produções artísticas, né? O senhor acredita que até as esculturas, então, começarão a ser moldadas de uma forma mais coerente com a entidade? Primeiro você precisa definir qual imagem de entidade você quer. Porque eu acredito que essas imagens que foram criadas para os Exus da Umbanda foram criadas no momento em que existia uma compreensão, vamos dizer assim, no mínimo infantil do que era o nosso papel, mas que cumpriu seu papel histórico. Decorridos 100 anos, aproximadamente, do início da Umbanda, eu acho que se faz necessária a revisão dessas imagens, porque a Umbanda de hoje certamente já é muito diferente do que era a Umbanda de 100 anos atrás, e certamente será muito diferente do que será a Umbanda daqui a 100 anos. Então, o senhor acha porque agora as pessoas estão tendo noção da maleabilidade do espírito, da condição que ele tem de se plasmar em diferentes formas? Alguns têm, alguns não. Então, o que acontece é que algumas pessoas não conseguem lidar com a ideia de que você, como espírito, não tem forma. É muito difícil para as pessoas imaginar algo sem forma. Então peço às pessoas que tentem colocar em imagem o que é o amor. Tentem colocar em imagem o que era o medo. Tentem colocar em imagem o que é qualquer sentimento humano e plasme aquilo na forma que achar melhor e que faça sentido para si. E eu acho que todo médium que tem uma boa conexão com o seu corpo espiritual e com o seu grupo de entidades deve fazer um exercício, que é o de tentar colocar em imagem o que é aquela entidade representa para si. Não uma imagem necessariamente de um homem, de uma mulher, não necessariamente um homem, não necessariamente uma mulher, apenas desenhe de forma abstrata o que aquela imagem pode representar. Tá certo.
Seu Veludo, esse barulho é quando alguém lá embaixo toca para falar com o seu menino, viu? Não, Não tem problema, moço. Pode deixar eu tocar. tá bom. Como é que é isso daí, então? Vamos falar um pouco sobre isso. O senhor sabia o que barulho que era esse já? Sim, moço. Nós estamos acompanhando vocês o tempo todo. Então, basicamente, como o senhor acompanha o tempo todo, mas o senhor fica lá embaixo, como é um prédio, lá no portão, na porteira, ou o senhor fica aí dentro de casa? Não, eu fico na psique desse moço. Ah, não precisa ser no espaço físico. Não. O que é o espaço? O espaço é uma equação que trabalha com o tempo. O que é o tempo? O espaço e o tempo são os dois vetores que definem a vida de vocês neste plano de existência. Então, se eu tiro esses dois vetores, eu não tenho nem o tempo e nem o espaço. Porque o tempo e o espaço são projeções de uma consciência que vocês chamam de Deus. E essa consciência, em outras dimensões ou planos de existência, projeta coisas que são diferentes. Entendeu, moço? Sim, entendi. Olha, antes que eu esqueça, às vezes a gente vai até mudar de assunto um pouquinho, mas eu vou meio que cantar uma coisa aqui para o senhor, depois eu quero que o senhor explique para mim o significado, tá? Se tem algum significado sendo do senhor o Exu Veludo. Que diz assim, ó, um ponto que diz assim, ó, ninguém pode ir comigo, eu posso com tudo, lá na encruzilhada ele é seu, Exu Veludo. Essa parte que diz assim, ó, ninguém pode ir comigo, eu posso com tudo. O senhor É o que dizem, né, moço? O que acontece é que, por ser um espírito antigo, é muito difícil me enganar, né, moço? Ah, Eu já passei por todas as vicissitudes humanas que você possa imaginar. Já passei pelos 7 céus e pelos 7 infernos. Então, moço, o meu objetivo é de deixar claro para todos que não tem nada que você não consiga fazer, porque tudo é possível. O que restringe, o que poda, o que destrói a sua capacidade de realização é o seu karma negativo. E nós, enquanto Exus, estamos aqui para dar uma força, para dar um suporte, para que você tenha consciência desse karma, do seu histórico, e que possa suplantar e transformar as trevas em luz, porque a única razão de existência dos Exus neste plano é transformar as trevas em luz. tá, Entendeu, moço? sim. A música é muito bonita e eu agradeço esse tipo de saudação, porque dá a mim um poder que na verdade não vem de mim, vem de cada um de vocês. Então, até quero falar mais um pouco disso. Quando fala ninguém pode comigo, o senhor está então explicando que esse poder é no sentido da sua inteligência para acessar um caso ou qualquer caso em específico e dele tirar um fruto bom. Não é que o senhor é briguento e o que o senhor pode mais no poder de destruir alguém. Não, Exu não destrói ninguém. Ah lá. Vocês é que se destroem. A gente faz o máximo para evitar a briga, moço. Mas não venha, por exemplo, querer comprar a briga. Se esta, vamos dizer assim, demanda for das trevas contra a luz, nós seremos os primeiros guardiões a tirarmos as nossas espadas para poder defender. Esse é o nosso papel, seja a que nível for, físico, material, ou espiritual. Quando você diz, quando um médium canta esse ponto pro Exu,
É uma forma dele lembrar, na verdade, que a força que ele me dá ao cantar esses versos, moço, na verdade, é a força que ele precisa para suplantar suas limitações. Então, ao cantar isso, né, que comigo ninguém pode, mas eu posso com tudo, na verdade é a transferência, né, de um poder que é atribuído a mim para cada um dos que estão cantando. Então, sintam-se no poder, mas não no poder de subjugar, no poder de realizar-se enquanto espírito encarnado, para não levar nada de mal daqui. Quando eu digo não levar nada de mal, é não ter que voltar novamente e passar pelas mesmas expiações primárias pelas quais muitos de vocês, nesse final de ciclo, ainda estão passando. Tá mais claro, moço? Tá sim. Então o senhor sugere aí que quando alguém pense isso, que a pessoa, cada vez que alguém pensa assim, a pessoa vai dizer assim, estou colocando num estado de espírito onde eu tenho fé, onde eu tenho força, e me sintonizando com esse Exu para eu conquistar o que eu tenho que conquistar através do esforço pessoal, né? Exatamente. Exatamente. É isso, moço. Você pegou o espírito da coisa. Porque às vezes o médium projeta as próprias imperfeições no ponto e vai querer sair dali o Superman, o mais forte que os outros. Esse tipo de médium está realmente diminuindo muito. Mas ainda existem exemplos de médiums que acabam utilizando o arquétipo dessa entidade para dizer eu sou briguento porque eu sou filho de algum, eu sou assim porque eu sou... Não, você é o que você é, independentemente dos vínculos espirituais que você tenha. Você é um espírito individualizado na matéria. Você pode até ter outros vínculos do ponto de vista monádico com algumas das suas entidades, ou seja, mesmo que tenham provindo do mesmo núcleo ou do mesmo logos de consciência. Ao se individualizar, você é você e eu sou eu. Estamos todos juntos e eu quero compartilhar a minha força com vocês, mas a vida, o processo e a existência neste plano são suas. E quando então o senhor fala eu sou eu, você é você, a pessoa então ela deve continuar, o senhor acredita, fazendo o que ela acha certo, porque se ela estiver fazendo errado, a vida vai ensinar? Porque tem muita gente que fala... Filho, o que mais acontece é a vida ensinar. E o que menos acontece é vocês aprenderem com seus próprios erros. Não é verdade? Sim. Exu tem fama de ser duro, mas, moço, vocês criam uma tal de ilusão que se não é um Exu para chegar e colocar o dedo e dizer tá errado, vocês não ouvem. Você tem gente aqui que se diz muito espiritualizada. E você tem gente que se diz muito profunda, conhecedora dos segredos do mundo espiritual, da magia, etc. Que faz erros básicos, que não sabe tocar sua própria vida pessoal, que não consegue separar alhos de bugalhos. Então, moço, o que eu tenho, se eu posso usar esse espaço para dar um conselho para todos vocês. Vivam a vida de vocês dentro das suas possibilidades, mas sempre pensando que você é fagulha divina com poder de criação. Então, as dificuldades são justamente para que vocês possam burilar, trabalhar, melhorar, aprimorar aquilo que não é tão bom. Não desconjure as dificuldades, não desconjure os buracos que a vida coloca na sua estrada, mas dê graças a Deus por cada um deles,
porque ao passar por eles, você vai estar cumprindo o seu caminho. Se você fosse um espírito sem karma, sem, vamos dizer assim, um lado sombra tão comprometido, certamente não estaria aqui encarnado. Então, aqueles que se acham muito espirituais e que se acham os verdadeiros avatares da nova era, pensem duas vezes antes de apontar os defeitos dos outros, porque talvez eles sejam a própria sombra, fingindo ser luz. E aí, então, o senhor está dizendo humildade de assumir quem se é e trabalhar nas imperfeições sem a falsa postura de intocável. Ninguém é intocável. Nem eu sou intocável. Eu escolhi esse caminho de aprendizado depois de passar por outros muito mais severos. Então, como se diz, hoje eu estou de boa, mas o trabalho é incessante. Não pensem vocês, e eu acredito que algumas entidades já devem ter falado isso, que o mundo espiritual é um mundo onde você vai ficar olhando a natureza, conversando com o Exu Veludo, à beira do rio, e a areia dourada, com o sol brilhando, falando amenidades. Não. Você vai ser usado no bom sentido, o chamado a utilizar o seu conhecimento, a sua experiência, para ajudar aqueles que estão no nível de ignorância ou de confusão, pior do que o que você estava. Porque se você já passou por certas situações e aprendeu com elas, você está em condição de ajudar aqueles que ainda estão passando. Então, crescer espiritualmente é um longo processo. Ninguém sai daqui e vira uma estrelinha no céu de uma hora para outra, né, moço? É. Ou você acha? Não, tá certo. Nossa. Então, trabalho. Ah lá. Trabalho. Só que a gente não cansa, porque a gente estamos numa densidade mais leve que vocês e a gente não tem essas necessidades de vocês. Então, nada nos constrange, certo? Existem desgastes energéticos que são compensados. Somente isto. O senhor pode dar um exemplo de como é compensado? Um desgaste energético? Da mesma forma que vocês compensam descansando. Só que o descanso aqui representa um momento de reflexão onde você se conecta a uma energia, vamos dizer assim, a uma emanação de energia maior e mais forte que a sua. É como se você fosse um eletrodoméstico cuja bateria precisa ser recarregada. Então você se abastece dessa energia etérea, vamos dizer assim, ou prânica, como vocês dizem. Entendi. Olha, eu tenho um monte de pergunta para fazer. Pois faça, moço. Mas daqui a pouco a gente vai chegar no final e eu não posso esquecer de falar do seu nome, que o povo vai falar, você falou com o Veludo e não perguntou do nome. Olha, a gente ouve dizer que a origem do nome é bem antiga, do tempo em que as pessoas de fala mansa, calma, tranquila, eram bem lembradas como, igual o senhor lá, eram bem lembrados como a tal pessoa é um veludo no falar. Eu acho que isso é mais uma lenda. Pode perguntar, moço. Então, como é que é? Da onde o senhor sabe dizer de onde vem esse nome? Veludo, quando vamos tentar passar uma coisa um pouco mais sensorial, né? Quando você toca um veludo, o que você sente? Eu sinto que é algo macio. Macio. Então, moço, talvez eu acho que a melhor forma de expressar nossa essência seja a verdade transmitida de uma forma macia, de uma forma não agressiva, mas sempre a verdade. A verdade já é suficientemente dura
para a maior parte das pessoas. Você não tem que dizer a verdade brigando, gritando, agredindo. Você pode simplesmente dizer a verdade. Assim, até sorrindo. Moço, a história do meu nome, se eu for lhe contar, vai ser muito difícil. Porque eu já tive mais que 170 encarnações neste plano. Então, vamos dizer assim, que todo tipo de nome eu já tive. Eu já tive nome de civilizações, vamos dizer, perdidas, esquecidas pela história oficial. Nomes impronunciáveis. E se eu for pensar no meu ciclo encarnacional, posso lhe dizer que saí de uma região que hoje poderia se chamar de Uzbequistão, Tadiquistão, aquela região desértica, com desertos frios de sal, passando pelo Oriente Médio, pela África, pelo norte da África, pela Península Ibérica, para vir para o Brasil. E vamos contar aí milênios, milênios, milênios. Então, todos esses nomes não importam. O que importa é a essência que eu represento, que é a verdade acima de qualquer coisa. E principalmente a verdade interior. Porque quando você reconhece que o outro é apenas uma projeção do que você é, você não discrimina. Você compreende e você acolhe. Então a energia do Exu Veludo é uma energia de muito acolhimento, de não julgamento, mas também estritamente ordeira, estritamente, vamos dizer, disciplinadora no sentido de eu respeito você, assim como você me respeita. Tá claro, moço? Sim. Quando o senhor falou do veludo, a sensação que passa quando se toca, e o senhor foi explicando, eu tive assim uma imagem de um médico que tem que trabalhar numa coisa bem específica. Então ele vai lá com aquelas ferramentas apropriadas para aquilo. Com delicadeza. Isso. E Exato. sutilidade. E aí ele Exato. chega E ao e mesmo tempo, vamos dizer que o veludo era considerado um tecido nobre. Ah lá. Então representa uma nobreza de alma, uma capacidade de compreensão. Entendi. Quando eu falo que uma pessoa é nobre de alma, significa que ela entende que independentemente do seu status, do seu conhecimento, ela realmente se entende como semelhante do outro, que por vezes é discriminado, vamos dizer assim, julgado. Então, entende a energia dos veludos como uma energia de acolhimento, como uma energia de suavidade, mas também uma energia terrivelmente disciplinadora e terrivelmente voraz em relação a mentiras, em relação a falsas ilusões, em relação a, vamos dizer, todo maia, toda a ilusão que vocês criam, todos os subterfúgios que vocês criam para não assumir o seu verdadeiro papel. E nisso somos muito duros com nossos médiuns. Pode perguntar, todos os médiuns que trabalham com esse Exu são muito cobrados na sua correção, muito cobrados na sua postura, muito cobrados na sua capacidade de ofender. Então, que tomem cuidado, porque nós somos muito, muito duros nesse tipo de coisa. Entendi. Então, por isso então que o senhor falou, ninguém pode comigo, eu posso com tudo, ligando agora com o nome, que o senhor falou, ninguém consegue me enganar, é essa propriedade do veludo de ser específico e ir direto no ponto que precisa ser tratado. Exato. E de entender de várias coisas ao mesmo tempo. De entender a alma humana. Entender o coração do homem. Entendi.
Daí a gente também ouve dizer que o veludo protege até por demais os seus médiums e exige muito deles para a manutenção dessa ligação médium e Exu. Foi o que lhe falei. Então, mas assim, o que o senhor pode falar mais do que o senhor exige dos médiums? Postura correta, não julgamento, não agressividade, acolhimento, uma compreensão do coração e não uma compreensão intelectual. É isso. Tá certo. Pode parecer simples, mas é difícil. Agora, no que diz respeito à Umbanda, parece que a Umbanda, a proposta dela é a direita e a esquerda trabalhando em conjunto para proporcionar não só ao consulente, mas ao médium o equilíbrio necessário para ser um servidor, não é assim? Claro, é necessário os dois lados. Porque se você trabalha só na luz, vamos dizer assim, só na direita, você vai criar pessoas incapacitadas a lidarem com a realidade material física de vocês. Você vai criar santos que não vão conseguir pagar contas ou trabalhar. Existem muitas pessoas assim, que já estão fora, eles não conseguem mais lidar, ela consegue chegar num grau de ligação com o mundo espiritual. Ela tem o seu chakra coronário tão aberto que ela vive mais sonhando do que aqui, né, moço? Já quase não tem mais os pés aqui. Então, mas isso não é bom. Por que não é bom? Porque se vocês estão aqui, é porque vocês escolheram estar aqui. Se não eram para estar aqui, não deveriam estar aqui. Então, vivam uma vida de humano terrestre, encarnado, neste espaço e neste tempo, e cumpra a sua tarefa. Por outro lado, aquele que só quer saber da esquerda, só quer saber de Exu, ou quer fazer matança, ou quer fazer maldade, ou quer... Isso não é Umbanda, moço. Isso não é Umbanda. E posso lhe dizer que 90% desses casos são projeções vamos dizer assim, da psique de um médium desequilibrado, normalmente com vários complexos de inferioridade, de aceitação, de sexualidade, etc, etc, etc. Então, o caminho do meio é importante. E quando eu digo caminho do meio, não digo no sentido de neutralidade, mas no sentido de incorporar tudo que tem de positivo dos dois lados. Você precisa da espiritualidade maior para ter um sentido de verdade na sua vida, para ter um direcionamento, um crescimento. Mas você também precisa ter uma vida terrena, onde você compra, onde você vende, onde você faz sexo, onde você paga contas. É a sua experiência humana, é isso que é importante. Então, experimentem os dois lados enquanto vocês estão neste ciclo de polaridades. É para isso que vocês estão aqui. E é isso que é, vamos dizer assim, o combustível para a vida de vocês nesse plano. Entendi. Olha, eu gostaria que o senhor falasse também um ponto que tanto o Calunga quanto o Caveira tocaram e parece que me foi interessante. Eu gostaria de saber o seu ponto de vista a respeito disso. Pois não. O seu Calunga falou, eu vou parafrasear, não lembro direito, ele passou a ideia de que assim, olha, eu venho aqui, eu venho na Umbanda trabalhar. Então, nós temos uma função específica junto à Umbanda, junto ao médium. Então, nós não vamos chegar numa pessoa que ou não está na Umbanda ou não tem o propósito que a Umbanda criou para a existência dos Exus. Como é que o senhor vê isso? A pessoa, então, que recebe só a direita ou só a esquerda e não está disposto a entrar para uma corrente e se desenvolver e aprender os preceitos. O principal problema é o ego sempre. Ah lá. Sempre é o ego. Porque, moço, você pode, sim, ter acordos de trabalhar mais com a entidade X, Y. Eu, pessoalmente, gosto muito desse médium
mas trabalho muito pouco com ele. Aham. Meu papel é mais energético. Meu papel é mais, vamos dizer assim, estimular o desenvolvimento intelectual e estimular o desenvolvimento material desse filho. Mas estou presente sempre. Mas, por exemplo, quem mais trabalha com ele na linha da esquerda é meu irmão, seu Marabô. Por quê? Porque ele escolheu esse papel. Nada é definido assim. Tudo é feito por contrato e tudo é muito bem explicado antes do ciclo encarnacional. Normalmente, as entidades que trabalham com os filhos fazem parte de um grupo de espíritos que decidiu experimentar certas coisas em conjunto. E muito provavelmente já estão experimentando a realidade material em conjunto há muito tempo. Existe uma variação de papéis. Então, fulano, dessa vez você vai encarnar. Nós vamos ficar aqui te dando uma força, te orientando. Pode ser, pode ser. Da outra vez vai o outro. E eu aprendo cada vez que eu venho aqui, através dele. E ele aprende comigo uma perspectiva do outro lado. E é assim que as coisas são, tanto para o espírito de direita quanto para a esquerda. Porque todos somos espíritos, é só uma questão de papel. Entende, filho? Sim. Então, uma dica aos médiuns: respeitem a sua espiritualidade, porque a sua espiritualidade são vocês mesmos. Então, cada oferenda que você faz ao Exu, ao Caboclo, ao Preto Velho, é uma oferenda que você faz a si mesmo. Cada ponto cantado, em levando a minha força, a minha capacidade, é, na verdade, um ponto que eleva a sua força, a sua capacidade. Então não tem como dissociar. Estamos todos ligados o tempo todo. A ilusão da separação vai acabar quando vocês perceberem que tudo está ligado. Já houve civilizações nesse planeta que tinham essa noção. E vocês perderam. Estão no ciclo de recomeçar a entender que a ascensão não se dá sozinho, mas a ascensão se dá como grupo de almas encarnadas. Nossa. Então ainda no tópico, talvez acredito que foi o próprio Caveira que falou. Ele falou, olha, para que um Exu vai vir em terra se não é com o propósito que a Umbanda propõe, que é a manifestação do espírito para a caridade? Ou seja, o senhor mas como veludo. Entenda, isso é importante. Só um segundo, tomando uma água aqui. A Umbanda é uma forma de manifestação desses Exus. Uhum. Mas da mesma forma que eu posso trabalhar na Umbanda, eu posso estar trabalhando em qualquer outra religião ou veículo de comunicação espiritual. Sim. Mas assim, se a Umbanda representa a caridade, vamos dizer assim, se bem que eu não gosto muito deste termo, porque quando essas pessoas pensam em caridade, muitas vezes elas pensam que caridade é você dar alguma coisa de si, né? E muitas vezes caridade significa fazer o outro ver que ele tem tudo. Ele só não está enxergando. Então o papel da Umbanda, vamos dizer assim, nesta mudança de consciência planetária, é trazer mudança à consciência de cada um de vocês. A maior caridade que você pode prestar a uma pessoa é dizer que ela é divina e que ela pode tudo. É lógico que vai ter gente desesperada, achando ou procurando o pronto-socorro da Umbanda para resolver as suas questões mais práticas, coisas materiais, coisas do amor. Isso é compreensível. Mas é importante que cada um desses consulentes que vai lá atrás do milagre consiga entender que o milagre é ele mesmo. Tá. E aí, no caso do médium, então, quando incorpora um Exu, porque já veio na roupagem de Exu, o Exu não vem para ficar jogando conversa fora nem para ficar dançando só. Que pergunta estranha, moço. Ou Como vem? assim? Porque às vezes... Não entendi. O que você quer dizer? Se a entidade vem e fica perdendo tempo, é isso? Eu acredito. Eu não estou aqui julgando ninguém, porque quando se trata de ritualística,
A Umbanda tem uma grande vantagem. Ela não tem um padrão. É, Por isso ela é universalista. sim. O que tem que haver do dirigente da casa é, vamos dizer assim, bom senso. Porque é normal que um Exu que encontre, vamos dizer assim, espaço e música para poder dançar, para poder riscar seu ponto, para poder falar, o faça de forma Sim. sem se constranger. Mas ele não vai fazer isso durante meia hora, né, moço? Talvez ele faça isso em 5 minutos. Sim. Então, assim, tudo é uma questão de bom senso. Ah. O ritual, para mim, pessoalmente, pouco importa. Eu não preciso de capa, de cartola, eu não preciso de nada disso. Se tiver, eu uso, porque acho que é importante para quem está assistindo. Mas, para mim, não quer dizer nada. Se eu tiver que cantar a minha música, talvez eu cante. Se eu tiver que dançar a minha dança, talvez eu dance. Mas são escolhas, vamos dizer, muito mais ligadas ao ritual e à direção do trabalho espiritual do que uma escolha pessoal do médium ou da entidade. Ai, que legal. É isso que eu queria ouvir, porque, vamos dizer assim, um professor, ou um trabalhador, ou um médico, que seja o que o Exu representar na hora do trabalho, que chega para o trabalho e chega lá e não trabalha, então o ambiente está meio estranho. O que o senhor indica para as pessoas que buscam assim no terreiro? Não vamos julgar não, porque muitas vezes eu mesmo já fiquei simplesmente incorporado, dando sustentação energética para o trabalho. Olha lá. Porque além dos, vamos dizer assim, Exus incorporados, tem os outros que não estão incorporados. Estão ali nos bastidores fazendo a limpeza, impedindo, né, que quiumbas ou seres trevosos possam adentrar o recinto. Isso é possível. Então, moço, não generalize nada. Cada caso é um caso. Ninguém é a favor da perda de tempo, mas também não temos que entrar num regime onde não exista espaço para alegria. Sim, claro. A Umbanda é uma religião alegre. A Umbanda não é uma religião protestante, luterana, sisuda. Ela precisa desse espírito de alegria, de congraçamento. Mas ninguém vai no centro de Umbanda para fazer palhaçada. Você pode ter um dia de festa? Sim, é possível. Onde você dê um atendimento informal? Sim, é possível. Mas dentro de um ritual de atendimento normal? Não, você sabe disso. Olha lá. Então, no caso, o que eu queria saber mesmo é assim, eu como médium, obviamente não devo julgar os outros, porque eu nunca sei o propósito do espírito ali. Mas eu não posso querer trazer um espírito... Não significa que você não possa ter a sua opinião. Sim. E se aquele lugar não atende, ou não, vamos dizer assim, não bate com a sua vibração, ou se a condução dos trabalhos não é condizente com o que você acredita, cabe você procurar outro lugar. Sim, mas não posso eu, então, como médium, ter a intenção de trazer um espírito que seja da egrégora de Umbanda, para ficar ali jogando tempo fora, para me satisfazer as minhas vaidades, ou porque vocês são ocupados, né? Vocês estão sempre trabalhando. É isso que eu quero dizer. Sempre é trabalho. Eu acho que é por isso que perguntei, achei a pergunta um pouco estranha. Qualquer médium consciente não gasta o seu tempo, a sua energia, porque entenda o processo de incorporação. É um processo desgastante para o médium também. Lá. Por que o médium vai ficar fazendo gracinha, moço? Nesses casos, se você me permite dizer, eu acho que é muito mais a necessidade de projeção do ego do médium para aparecer do que realmente alguma entidade. Precisa ver se está incorporado mesmo, né, moço? Isso. Se não é só uma irradiação. Aí a pessoa bota uma roupa bonita e acha que está abafando. Eu vejo muitos, principalmente médiuns jovens, que têm uma preocupação muito forte com a roupa, com os adereços, ou com o nome das entidades. Isso tudo é besteira. Isso tudo é uma grande besteira. Entidade que é entidade, trabalha com a roupa que tiver no corpo e no lugar que tivermos. Nós não escolhemos lugar para trabalhar. Tá certo. Então, o que pode acontecer se alguém tem essa intenção e não entende a realidade de Exu,
que vocês só vêm com propósito e que estão sempre ocupados, pode ser que a pessoa então atraia para a sua realidade aqueles espíritos desocupados. Ou pode ser que não atrai espírito nenhum e simplesmente projete o seu ego para dizer que está ali incorporado. E tem muita imitação, né, moço? Então todo Exu tem que ser quebrado, torto, com a mão para trás. Isso é uma besteira muito grande. Não existe nada disso. Tá. E como a gente falou de médium e desenvolvimento e intenção, conta pra gente uma coisa, seu Veludo. Tem um médium lá numa cidade onde não tem umbanda, não tem um terreiro, não tem nada. E ele, às vezes, sente assim a presença do espírito, às vezes conversa com o espírito. Ele pode desenvolver em casa? E se pode, quais são os passos que ele deve tomar antes de tentar se sintonizar com o espírito? Jamais incorporar, só ouvir? Como é que o senhor sugere? Existem alguns casos de mediunidade onde o médium praticamente vem pronto. Não é? Isso tem a ver com o grau de consciência espiritual do médium, ou talvez com o karma que ele esteja tentando resgatar nesse ciclo encarnatório. Tem uns que começam, inclusive, muito cedo. Não sei se você já percebeu isso. Sim. Então, normalmente, nesses casos, quando a pessoa vem com uma missão espiritual muito forte, ela praticamente começa a incorporar, sei lá, com 12, 13, 15 anos. Já está incorporando dentro de casa. As pessoas como enlouquecidas. Então, assim, não é recomendável. O que eu entendo por desenvolvimento mediúnico não é decorar o nome da entidade e nem saber que se veste roupa assim ou assado. Desenvolvimento mediúnico é o estudo das leis que regem, vamos dizer assim, essa religião. É o estudo das leis que organizam, vamos dizer assim, as entidades em legiões de espíritos que assessoram vocês no seu próprio desenvolvimento espiritual. O que a pessoa pode fazer sozinha é estudar e mentalizar e entrar em contato com as suas entidades. A maior reverência que uma entidade pode receber, seja de direita ou esquerda, é entender que esse médium está se comunicando e lhe prestando devido respeito. É um reconhecimento. É como se eu dissesse assim: eu reconheço o meu que há em si e eu reconheço o seu que há em mim. Essa simbiose, essa troca de energia é muito importante. Talvez seja a coisa mais difícil para o médium, principalmente os médiuns mais novos, porque eles ainda têm muitos questionamentos. Mas é entender que nesse contínuo de consciências que compartilham um corpo energético, um corpo físico, é importante que exista o reconhecimento de que, sim, temos muitas coisas em comum, mas sim, cada um de nós somos indivíduos. Então, desenvolvimento mediúnico tem muito mais a saber quem é você mesmo. Tem a ver com autoconhecimento e com reverência e respeito às entidades que fazem parte desse contínuo de consciência que você compartilha nessa existência. Entendi. Então, vamos dizer assim, tem uma pessoa que acompanha o nosso trabalho na Romênia, na Rússia ou na Espanha, qualquer país assim. E ele diz assim: nossa, gostaria muito de ver a Umbanda aqui no nosso país. Ele de repente sentiu aquele chamado. Sim. O que acontece é que já existem em cada um desses países, isso posso lhe dizer porque é a minha especialidade. Olha. Cada um desses países tem uma linha de trabalho espiritual que futuramente vai se amalgamar à Umbanda. Então vamos dizer que a Umbanda no futuro vai ser um veículo de manifestação do espírito para a caridade, mas respeitando, vamos dizer assim, os arquétipos culturais específicos de cada um dos países. Então você vai ter uma Umbanda como princípio, vamos dizer assim, universal, mas ela vai se manifestar culturalmente segundo os próprios arquétipos que fazem sentido dentro daquela cultura. Entendi. Então você vai ter uma Umbanda para o Brasil e você vai ter uma Umbanda, sei lá, talvez para Portugal, e uma outra Umbanda para a Austrália, e uma outra Umbanda para a Rússia, e uma outra Umbanda, sendo que todas elas
vão poder intercambiar entre si, porque a tendência do mundo é a universalização. Então, respeitando as diferenças culturais, ela vai ampliar e cada vez mais os seus braços de atuação. Porque já existem Exus na Rússia, já existem Exus no Japão, já existem Exus na Grécia, já existem Exus na China. Não conhecidos com esse nome, mas que executam o mesmo trabalho, talvez dentro de uma outra ritualística, mas que executam o mesmo trabalho. Isso é muito bonito. Isso vai acontecer nos próximos 100 ou 200 anos. Realmente. Olha, antes de terminar, eu queria fazer duas perguntas sobre palavras que o senhor falou durante o nosso diálogo, que muitas vezes as pessoas falam assim, Exu bebendo água, onde já se viu isso? O senhor falou assim, dá licença, eu vou tomar um pouco de água. Uhum. E, Você quer saber por que eu bebi água, moço? eu quero que o senhor explique às pessoas Porque que estão a ouvindo. garganta do médium está seca. Precisa de água. Se tivesse um uísque, eu tomaria. Mas como é cedo, esse médium ainda tem coisas a fazer, eu tenho que respeitar o ritmo de vida dele. Então, peço água. Eu não preciso do uísque. Quem precisa do uísque é você. Porque eu vou manipular aquela energia para te dar a força, o axé que você está me pedindo. Entendi. E quando o senhor falou o médium tem o resto do dia, é cedo ainda, às vezes quem está ouvindo pode dizer, mas não se diz que Exu leva tudo? Sim. Se você tem, vamos dizer assim, dentro de um trabalho de magística, está utilizando algum tipo de álcool, ou algum tipo de fungo, ou alguma substância que possa de alguma forma intoxicar o médium, você leva tudo. Mas o que eu digo aqui, dentro de um ritual de vida, às 3 horas da tarde, não é um horário para se beber, porque esse médium está dentro do seu próprio expediente. Como se não bastasse, além da doação da energia psíquica e do ectoplasma, por mais que eu possa, vamos dizer, retirar os efeitos nocivos do álcool, é como se isso tivesse, do ponto de vista psicológico, um efeito de que o dia acabou. E ele tem coisas para fazer. Nossa, tem tanta coisa envolvida e a gente pensa tão pequeno, né? Vocês pensam só no físico, quando muitas vezes o psicológico, o emocional e principalmente o energético são mais importantes. Então, sim, tiramos tudo. Mas será que vocês acreditam? Tá certo. O senhor chamou o marabô que vem nele de irmão. A gente ouve dizer normalmente que Exu só tem compadre e fica com o olho aberto e outro fechado. Ou, um fechado, outro aberto. Sim. Como é que é isso? Eu acho que existe uma grande, quando eu chamo de irmão, é porque existe uma grande irmandade de Exus, especificamente o marabô que trabalha com esse menino. Já estamos trabalhando juntos há muito tempo. Então, para mim, é um irmão. E eu tenho certeza que nós dois trabalhamos para que possa avançar o conhecimento divino sobre o planeta, para que possa avançar o conhecimento da luz sobre as trevas. Então, eu só posso chamá-lo de irmão. Entendi. Agora, só para finalizar aquele contexto do desenvolvimento da mediunidade em casa. Sim. Quando pode e quando não pode. Por exemplo, se o cara tem uma habilidade artística, vamos dizer, de escrever. Ele quer escrever com um Exu ou com um preto velho. Isso pode? Não sou eu quem tem que dizer. Quem tem que dizer é a entidade dele. Se é que existe uma entidade. Eu acho que eu acho que um grande, talvez isso sirva como dica para as pessoas. A história do pode ou não pode. Tem gente que diz assim, não pode trabalhar em casa porque não tem firmeza. Depende. Que entidades estão ali? Que tipo de trabalho vai ser feito? Para quem? Não pode fazer desenvolvimento mediúnico estudando porque não vai abrir a mediunidade e não tem quem cuidar. Depende. Superstição. O que eu acho são sistemas de crenças que as pessoas... E aqui também vai uma crítica aos teólogos de Umbanda. Eita.
Temos vários agora, né? Cada um tem uma versão. Então, assim, todos estão certos e todos estão errados. Depende. Então, a palavra é bom senso. Eu acho que uma pessoa que não tem maturidade emocional para buscar o conhecimento necessário, né, de forma madura, não deve fazer nada sozinha. Ela deve procurar um templo, deve procurar, vamos dizer assim, um sacerdote ou um dirigente espiritual em que ela confie para poder dar vazão a esse, vamos dizer assim, esse veio mais sensível, vamos dizer assim. Que a mediunidade é uma sensibilidade. Agora, se a pessoa tem convicção que está fazendo certo, se a pessoa tem maturidade, se estuda e se busca a luz da verdade, se segue pelo caminho do meio, se não é uma fanática religiosa enlouquecida, pode fazer, por que não? E busque conhecimento e anteparo com pessoas mais experientes. Eu acho que enquanto a religião for usada de veículo vamos dizer assim, de elevação para o ego de quem pratica, está errado. Eu não posso utilizar a religião para me sobressair frente aos olhos dos outros. É normal no começo o médium se encantar, né, com as entidades e com o que representam e etc. Mas ele tem que entender que o papel dele é de médium. Vamos dizer, seria o papel mais... Eu não acredito que seja o menos importante. Na verdade, acho que seria o mais, para mim, o mais importante. Porque sem este médium eu não estaria falando aqui com você. Nossa. Não é verdade? Sim, senhor. Mas assim, do ponto de vista operacional, talvez seja o mais baixo. Não é? Do ponto de vista hierárquico. É o trabalho mais braçal, vamos dizer assim. Porque o médium, realmente, sem uma entidade lhe orientando, também não serve de nada. Vai servir apenas de veículo de expressão do seu ego desequilibrado. Por isso você vê tantos, entre aspas, médiums fazendo um monte de besteiras, querendo aparecer, rogando pragas, inventando entidades, tendo posturas, vamos dizer assim, infantis, que nem eles conseguem perceber. Por via das dúvidas, sempre a humildade, sempre busque o conhecimento de pessoas que tenham mais experiência, sempre busque mais de uma fonte, porque às vezes uma pessoa também que está empedernida numa prática, ela, vamos dizer assim, perdeu o trem da história, não é? Nossa. Porque o mundo muda, a única constante no universo é a mudança. E que isso fique claro para todos. Tudo muda o tempo todo. Então talvez aqueles preceitos ditados há 100 anos atrás já não tenham que ser encarados de forma tão dura. Isso vale para as imagens, isso vale para os rituais, isso vale para tudo. O mundo está mudando e vai mudar mais ainda. E a Umbanda precisa mudar. A Umbanda vai se universalizar. A Umbanda vai ser a projeção de consciência dessas culturas do mundo afora. Então por que eu tenho que dizer que a minha é mais importante? Eu não estou dizendo que o seu ritual tenha que ser isso, assim, ou assado. Você tem que ter segurança energética, conhecimento, e na verdade uma mediunidade sadia, com alegria, com felicidade, com consciência do seu papel. É isso que a gente espera de um bom médium. Que nós não sejamos o peso, que nós sejamos uma fonte de sabedoria e que ele possa se alimentar disso. É só isso. Mas para isso ele precisa ter humildade e precisa ter conhecimento. É só isso que nós pedimos. Nossa, tendo, igual o senhor falou, humildade, conhecimento, a pessoa consegue superar as superstições, ouvir os sinais, ler os próprios sentimentos e fazer a coisa mais adequada no seu momento, na sua vida. Claro. E mais do que isso, a pessoa consegue entender que tudo está integrado. Porque tudo tem um sentido. Tudo faz um sentido. E estamos todos ligados. Não é isso, moço? Seu Veludo, graças a Deus. Olha, estamos muito felizes de ter aqui conversado com o senhor. Gostaria de convidá-lo para voltar outras vezes. Tá certo, moço. Eu que agradeço a oportunidade. O senhor aceitaria? Claro. Oh, graças a Deus. Só assim, antes do senhor dar sua mensagem final, fala aí pra gente umas 3 coisas assim que o senhor mais gosta, mesmo que o senhor já tenha falado, para ficar claro,
que o senhor mais gosta no médium que tem o veludo ou no médium em geral? Eu acho que não julgamento, Uhum. acolhimento, consciência do seu papel. Nossa, essa última foi a paulada maior. Nossa, consciência do papel, seu veludo. Porque se o médium não entende o que é ser médium, Hum. alguma entidade colocou isso de uma forma brilhante. Aham. O médium precisa primeiro incorporar a si mesmo. Salve, Então, Benedito de Aruanda. salve. Seu Benedito Então, de Aruanda. Aham, pode a, falar. a sabedoria dessa frase realmente ela ultrapassa universos. Porque talvez o maior segredo de qualquer um de vocês é se incorporarem. O autoconhecimento nada mais é que o caminho que vocês têm que se perceber, né, ou percorrer para se perceberem como divinos. Então, quando o médium tem consciência do que ele é, da totalidade, né, de divindade que ele carrega em si, ele é um médium mais seguro, ele é um médium mais tranquilo, ele é um médium mais equilibrado, ele é um médium mais feliz e, principalmente, ele é um médium mais humilde. Porque mesmo sendo tudo, perto do tudo do universo, ele é só um flash de luz, reluzindo nesse planetinho aqui, quase perdido nesse sistema. Né, meu filho? Sim, senhor. Oh, graças a Deus. Então, o que que o senhor detesta, assim, num médium, como o comportamento, o Mentira. pensamento? Aham. Mentira. Nossa. Mentira. Detesto médium mentiroso, enganador. Detesto gente que quer parecer mais do que é. Impostores de forma geral. Nossa. Essa é a minha especialidade. Adoro impostores. Desses que impressionam a todos. Adoro impostores. Que venham os impostores. E cuidado, eles estão em todos os lugares. Eles estão nas escolas, eles estão nas famílias, eles estão nas igrejas, nos centros, eles estão ao seu lado. Cuidado com os impostores. E cuidado você também para você não se tornar um. Porque quando você nega o que você é, você também é um impostor. E vai ter que voltar várias vezes até aprender a assumir o que você é, em essência, meu filho. Oh, graças a Deus. O senhor fala eu, mas assim, eu e todo mundo que está ouvindo, né? Claro, meu filho. Fala. Que às Claro, vezes meu a filho. gente ouve falar é pro outro. Eu ouço e falo assim, é para quem está ouvindo. E quem está ouvindo fala é pro Jefferson. Digamos, não Olha lá. temos, não temos santos encarnados Olha nesse lá. plano, né, meu filho? Tá certo. Já, a época dos santos já foi, né? Sim, para todos nós. Tá bom. As minhas últimas palavras são aquelas do ponto que você gostou. Oh, Comigo ninguém pode, sim. mas eu posso com tudo. Na minha encruzilhada, eu me chamo Exu Viludo. E Lara Exu. Exu, Mojubá. Salve, meu filho. Salve, claro. Oi, Exu. Salve suas forças, seu veludo. Graças a Deus. Jeff? Ô, Ai, tudo bem, Marcos? tudo Como é que você está se sentindo agora? um pouco ainda zonzo. É uma energia, ela vai chegando devagar, mas é intensa, né? Sim. E ela vai devagar também, é intensa. É suave, eu acho que É só. é a representação da essência deles, do que eles representam. A força é muito forte, mas ao mesmo tempo é suave. Qual que é a diferença entre que você também incorpora o marabô? Qual que é a diferença entre ele e o É marabô? muito diferente, A energia do Marabu é uma energia
vamos dizer, do ponto de vista de vibração, ela é bate e volta. É um ping-pong, né? Plim, 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 plim. Ela é mais rápida. Ele é mais rápido, né? Ele é mais... como é que eu posso dizer? Mais permeável. Esse não. Ele é mais sólido, né? Tem energia de Ogum, a força de Ogum, mas também tem energia de Xangô. Então é aquela energia de... É envolvente. Ela é envolvente no sentido de que você percebe que tem conhecimento, tem solidez no que está se falando. Né? Não é o Marabô, ele bebe de várias fontes e ele é muito ligado no exercício prático, né, da vida. Né? Seu veludo ele é mais reflexivo, né? Ele trabalha com um quadro maior, vamos dizer assim. Então a impressão que você tem é que são entidades que fizeram um caminho de encarnações semelhantes, mas optaram por formas diferentes de trabalhar. Nossa. Né? Então, esse eu diria que a energia dele é daquele paizão bondoso e severo, sabe? Para quem você... Sabe que você vai chegar e conversar com seu pai e ele vai te dar bronca porque você fez besteira, mas ele vai te acolher. Né? O Marabô vai ser aquele amigo com quem você vai conversar e vai falar, putz, você fez uma grande besteira, e vai dar risada com você e falar, vamos acertar, vamos te ajudar a resolver, você entende? É uma questão de postura, né? Mas são entidades maravilhosas, assim, são muito amorosos, eu não tenho que reclamar, muito pelo contrário. Né? Espero que tenha ficado bom. Ficou muito ele bom. tava sentindo a energia dele desde ontem, assim. Eu até achei que era o Marabô que vinha falar de novo de outras coisas, mas acho que a espiritualidade sabe o que está fazendo, né? Nossa, graças a Deus e, sobretudo, nesse momento, a você pelo carinho, eu agradeço a você pelo carinho que você tem com o nosso trabalho, de dispor da sua matéria. Tá certo. Precisando, estamos aqui. Tá bom, obrigado, Marcos. Falou, querido, um abraço. Tchau. Tchau, tchau. Salve todos os compadres da Umbanda. Salve o grande Exu Viludo. Exu! Ninguém pode ir comigo, eu posso com tudo. Lá na encruzilhada ele é seu, Exu Viludo. Ninguém pode ir comigo, eu posso com tudo. Lá na encruzilhada ele é seu, Exu Viludo. Ninguém pode ir comigo, eu posso com tudo. Lá na encruzilhada ele é seu, Exu Viludo. Exu Viludo é um bicho muito lindo, na banda em qualquer lugar. Exu Viludo é um bicho muito lindo, na banda em qualquer lugar. Exu Viludo pega o seu barato, Exu Viludo sabe o que faz. Quá, 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 Exu Viludo está na banda, ele vem pra trabalhar. Quá, 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 Exu Viludo está na banda, deixa ele corear. Então, moço, o que eu tenho, se eu posso usar esse espaço para dar um conselho para todos vocês, Por favor. vivam a vida de vocês dentro das suas possibilidades, mas sempre pensando que você é fagulha divina com poder de criação. Então, as dificuldades são justamente para que vocês possam burilar, trabalhar, melhorar, aprimorar aquilo que não é tão bom. Não desconjure as dificuldades, não desconjure os buracos que a vida coloca na sua estrada, mas dê graças a Deus por cada um deles,
Porque ao passar por eles, você vai estar cumprindo o seu caminho. Se você fosse um espírito sem karma, sem, vamos dizer assim, um lado sombra tão comprometido, certamente não estaria aqui encarnado. Então, aqueles que se acham muito espirituais e que se acham os verdadeiros avatares da nova era, pensem duas vezes antes de apontar os defeitos dos outros, porque talvez eles sejam a própria sombra, fingindo ser luz.